olá minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo. E hoje a gente vai falar de um gênero muito importante, um gênero que vem sendo solicitado, vem sendo pedido nos últimos anos dos vestibulinhos, que é o nosso querido, nosso amado artigo de opinião. O artigo de opinião ele tem aparecido, tem pipocado nos últimos anos, tá? Então é bom a gente dar toda uma atenção especial para ele. E vocês vão ver que o artigo de opinião ele é meio parecido com a dissertação que a gente viu na aula passada. Algumas características são iguais, o que torna o nosso trabalho um pouquinho mais tranquilo, né? Então, se a gente aprendeu a fazer dissertação, com algumas modificações a gente transforma esse texto em um artigo de opinião. E eu acho que vocês vão gostar mais do artigo de opinião, que tem mais a ver com vocês. Então vamos lá. Bom, no artigo de opinião a gente também tem uma exposição, lembra que eu falei? A demonstração sobre o tema, a demonstração do seu posicionamento sobre o tema. Isso é muito importante. Todo texto tem que ter um posicionamento, tem que ter uma ideia central. E no artigo de opinião, assim como na dissertação, a exposição, a demonstração do posicionamento é fundamental. Por quê? Porque quando a gente demonstra a nossa exposição, a gente demonstra o nosso ponto de vista ou o nosso posicionamento, ou o que a gente vai defender, tanto faz, o corretor ele já começa a entender o que ele tem que encontrar dentro do texto. Então, a gente sempre começa com a questão da demonstração do nosso posicionamento. Bom, não é só isso, a gente não para aí. Depois que a gente faz essa exposição, essa demonstração, a gente tem que fazer a defesa desse ponto de vista. Então, a gente tem que coletar argumentos, lembra que eu já falei um pouquinho sobre eles? Ciência, história, teorias, exemplos, para a gente conseguir defender, argumentar. Então, até aqui tá tudo igual. Até aqui o artigo de opinião ele tá igualzinho ao que? A dissertação. E até aqui é para ficar igual mesmo. Agora vamos ver no que ele começa a diferenciar. No artigo de opinião, meus amores, vai ter o quê? O posicionamento do autor. Opa! Então a gente já viu uma coisa diferente. Então vai precisar do posicionamento de vocês. Vocês vão aparecer no texto. É importante no artigo de opinião que a gente consiga ver o autor escrevendo, que a gente consiga ver marcas, e eu vou falar sobre essas marcas um pouquinho mais pra frente, na hora da leitura. Então aqui vocês não têm que se preocupar em colocar sempre na terceira pessoa. Aqui tá liberado mostrar que vocês estão escrevendo, que essa ideia é de vocês, que esse posicionamento é de vocês. Só que vocês podem aparecer, tem um posicionamento de vocês, porém esse posicionamento tem que ser crítico. Ok? Então vocês têm que demonstrar o posicionamento crítico sobre o assunto. E vocês vão perceber também que em artigos de opinião sempre vão ser temas um pouco mais polêmicos, tá? Que exigem do autor, do escritor, de quem está fazendo o texto, esse posicionamento crítico. Olha, eu acredito nisso por causa disso, disso e disso. É exatamente assim. Outra característica diferente é a presença da subjetividade. Lembra lá na dissertação que eu falei pra gente sempre buscar usar a terceira pessoa, ou do singular ou do plural? O ele, o ela, o eles e o elas. Aqui tá liberado usar as outras pessoas. Então a gente pode usar a primeira e a segunda pessoa do singular ou do plural. Então a gente pode usar o eu, a gente pode usar o nós, a gente pode usar o tu, a gente pode usar você, tá? Porque o gênero, ele é mais livre do que a dissertação. A dissertação ela tem umas regrinhas um pouco mais fechadas. Então, se vocês quiserem colocar no meio do texto de vocês a seguinte frase: a sociedade onde vivo, onde eu vivo,
defende que... tananã, tananã, tananã. Tá tudo bem, não tem problema, tá? Se vocês quiserem utilizar da seguinte forma: nós, vírgula, brasileiros, vírgula, devemos lutar pelo fim da violência do nosso país. Tá tudo bem também, porque você está usando a primeira pessoa do plural. E o artigo de opinião, tá tudo bem para ele você usar essas pessoas. Ele é mais tranquilo. Por quê? Para ele, como vem o nome opinião, é importante saber a opinião do autor. Quando a gente busca artigos de opinião para ler, a gente quer saber exatamente a opinião do autor. Então, tá liberado. Mas, eu posso continuar escrevendo na terceira pessoa? Pode, não tem problema. Mas, se você quiser escrever na primeira ou na segunda, também tá liberado, tá bom? Então, não tem que ficar mais preocupando com isso. Outra coisa importante do artigo de opinião é a persuasão, tá? O que é a persuasão? É o convencimento. O artigo de opinião, ele tem como objetivo, além de expor e argumentar, persuadir, convencer o leitor. Então, o texto de vocês vai ter que ser um convencimento. Ai, mas eu não sou bom convencendo, não dá certo. Dá sim, fica tranquilo. Lembra quando a gente tem que convencer a nossa mãe, nosso pai, nossa avó, o professor, qualquer pessoa de algumas coisinhas, e a gente vai utilizando argumentos, a gente vai utilizando algumas palavrinhas, tá? É a mesma coisa. Esse artigo de opinião, ele tem que convencer o leitor que o que você está pensando, o que você está defendendo é uma ideia ok, é uma ideia legal, que faz sentido, tá? Que não foi algo tirado do nada, que tudo tem uma linha de raciocínio. A gente vai ver agora a estrutura. A estrutura do artigo de opinião é a mesma estrutura da dissertação, tá? Ela é composta por uma introdução. Então, a gente vai apresentar o nosso tema, a gente vai apresentar a nossa opinião, tudo nessa introdução. Logo em seguida, a gente já começa a fazer o desenvolvimento, a gente já começa a argumentar. Então, a gente pode argumentar usando séries, usando músicas, usando dados estatísticos, a gente pode usar várias coisas. Depois desse desenvolvimento, a gente vai fazer o quê? Vai concluir, vai fechar, tá? Então é a mesma estrutura, é o mesmo modelinho da dissertação. Omar, tá valendo aquela história dos 2 parágrafos, de 2 a 3 parágrafos no desenvolvimento? Tá valendo, tá? É importante que a gente mantenha. Lembra, quando a gente faz um parágrafo de desenvolvimento, o nosso texto fica um pouco fraco, ele não consegue convencer total. Mas quando a gente usa 2, 3, aí já fica mais legal. Aí o leitor fala: nossa, tá cheio dos argumentos, irmão, gostei, bora lá. Deixa eu dar o 10 aqui já, que é o que a gente quer, né? Gente, última coisa, preparem. Quando a gente fala de artigo de opinião, a gente está falando de tema polêmico. Sim, tá? Sempre vai ser um tema polêmico, sempre vai ser um tema que vai ter mais de um posicionamento, um tema que pode ter pessoas muito a favor ou pessoas muito contra. Então vamos pensar em alguns temas polêmicos que a gente pode ver aí. Por exemplo, o uso de uniforme pelas escolas. Tem gente que é super a favor, tem gente que é super contra. Outra coisa, publicidade infantil, publicidade feita para crianças. Tem gente que é super a favor, tem gente que é mais ou menos, tem gente que é contra. Outro tema, mesada. Devo dar mesada ou não para criança? Tem gente que é a favor, tem gente que é mais ou menos, tem gente que é contra. Então se preparem para ver um tema polêmico, tá? E são temas atuais. Então dificilmente vai cair no vestibulinho um artigo de opinião sobre um tema de 15 anos atrás. Não, vai ser um tema que vocês estão vivenciando. Então, vou dar uns spoilers já dos futuros temas que a gente vai ver aqui, hein? TikTok na sala de aula, tecnologia no ensino,
EAD. Então são temas de agora que estão acontecendo, que as pessoas estão falando sobre eles, tá? São temas que geram algumas polêmicas, por isso que a gente precisa, através das polêmicas, ver a opinião de vocês, alunos, ver como vocês argumentam sobre esses temas. Tranquilo? Mais fácil o artigo de opinião, não é? Eu também acho mais tranquilo, é mais gostoso de fazer também, tá bom? Até aqui a gente finaliza e agora a gente vai começar a estudar parte por parte de cada texto que a gente vai fazer. Não esquecem, pensou vestibulinho, pensou academia. Até a próxima!